Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, um programa que vai discutir e que discute sempre os problemas da nossa cidade de Santos e os problemas da nossa região, a Baixada Santista. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre a arrecadação dos municípios, sobre a nossa economia regional. Houve municípios que, em plena crise, pasmem, telespectadores, tiveram aumento de arrecadação. Outros tiveram queda. Para a gente explicar isso para você em miúdos e dizer o porquê algumas prefeituras estão sabendo arrecadar e outras perdendo dinheiro, eu recebo aqui o jornalista e consultor de finanças públicas, Rodolfo Amaral. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Guto. Para mim é um grande prazer poder estar no seu programa e esclarecer a população da nossa região sobre aspectos pertinentes a todos nós. Eu que agradeço a sua presença. Rodolfo, minha primeira pergunta é a seguinte: temos aí há 2 anos uma crise econômica, antes uma crise mundial, que chegaram a falar que era uma marolinha que não ia afetar a economia brasileira. Pois bem, a crise veio, todos já sabiam que ela estava a caminho, e alguns prefeitos ainda insistem em dizer que o problema agora da falta de dinheiro é a crise. Você fez um estudo, o teu instituto fez um estudo comparando a arrecadação das 9 cidades da Baixada Santista. E eu queria que você explicasse o porquê, ou se houve algum segredo, e por que algumas cidades tiveram aumento de receita e outras não. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que as cidades, elas do ponto de vista tributário, elas são diferenciadas. Existem localizações, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, tanto o governo do estado como as cidades, algumas das cidades do Rio de Janeiro, têm na sua arrecadação como essência os royalties, sabe, do petróleo. É evidente que na hora que o preço do petróleo, nesses últimos 3 anos, caiu a 1/3 do seu valor anterior, é evidente que o impacto sobre essas cidades ele é avassalador, tá? Tanto no governo do estado quanto numa cidade como Macaé, por exemplo. Então, abala de fato essa situação. Nas cidades, de um modo geral, nós temos 5.568 municípios no Brasil. A grande maioria deles, tá, mais de 3.500 municípios têm menos de 20 mil habitantes. Tá? A gente não imagina isso, né? Tá? E quase 5 mil deles têm menos de 50 mil habitantes. Então, você vê que é diferente. Essas cidades com baixa população, portanto, baixo consumo, baixa contratação de serviços, normalmente elas dependem do Fundo de Participação dos Municípios, que é constituído, tá, da composição do Imposto de Renda, tá, e do IPI. E os municípios ficam com metade desta arrecadação, tá, através do Fundo de Participação dos Municípios, esses recursos são repassados. Uma parte na forma de FPM, Fundo de Participação, FPE, aliás, Fundo de Participação dos Estados, e outra dos municípios. Essas cidades, em um determinado período, em função da queda do imposto de renda, da queda do IPI por causa do recuo da atividade industrial, tiveram, tá, de fato, uma queda de arrecadação. Aqui na Baixada Santista, propriamente dita, nós temos uma característica de arrecadação bem diferenciada do restante do Brasil. Tá? Porque nós temos um solo caro em todas as regiões e isso faz com que você tenha uma receita de IPTU elevada. Tá? Nós temos a atividade portuária que agrega em algumas cidades aqui, mas especialmente em Santos, tá? E Guarujá, em uma parte de Cubatão, que gera um ISS elevado. Temos em Cubatão o polo industrial, que a prefeitura teve problemas em função do encolhimento da indústria e houve reflexo na arrecadação. Tá? E aí, além disso tudo, temos a atividade turística que estimula o próprio consumo, o poder aquisitivo, de um modo geral, acima da média, que faz com que também algumas cidades possam ter uma participação melhorada do ponto de vista da arrecadação, tanto do ICMS como do IPVA. Então, de fato, como você falou, no ano passado, havia toda aquela celeuma de o quanto que a crise vai afetar as cidades. Nós esperamos pacientemente até o final de janeiro, quando, por força de lei, as prefeituras têm que concluir as suas contas para apresentá-las por força da lei de responsabilidade fiscal em fevereiro.
Nós aguardamos que todas fechassem seus balanços, tá? E coletamos os dados referentes à receita corrente líquida, que é tanto parâmetro para gasto com pessoal como para nível de endividamento. É assim que se analisa a gestão pública. E esse dinheiro, desculpa te cortar, Rodolfo, esse dinheiro é o dinheiro que a prefeitura vai poder gastar efetivamente, não é? Exatamente. É aquilo que entra, é como se fosse no teu olerite, no olerite do assalariado, aquilo que sobra, valor líquido. Sem o desconto de previdência, de imposto de renda, aquilo que ficou na sua mão para você gastar. Então, por isso que chama-se receita corrente líquida. Comparamos com a despesa com o pessoal, enfim, fizemos vários exercícios, mas do ponto de vista da receita propriamente dita. Para que eu verifique se em 2016 houve queda de arrecadação, tecnicamente como é que se faz? Eu pego a arrecadação do exercício anterior, portanto 2015, atualizo aquele valor pela variação do IPVA ou do IPCA em 2016, tá? Levo esse valor até 31 de dezembro de 2016 e aí comparo com a arrecadação de 2016. Essa é a forma correta de se fazer a comparação de uma arrecadação e outra. Feita essa comparação, na média das 9 cidades da Baixada, a queda foi de 0,51%, é praticamente nada. Algumas cidades tiveram aumento de arrecadação, foi o caso de Bertioga, teve mais de 8%, Cubatão teve queda de quase 10%, Guarujá teve queda de 2,2%, Itanhaém um crescimento de 0,88%, e Santos, que foi toda aquela celeuma que se fez aí na mídia, caiu 1,5%. Foi exatamente isso, transformado esse índice em valor financeiro, caiu 31 milhões. Mas aí os técnicos da administração, não sei por que razão, optaram em dizer para o prefeito que a queda foi de 100 milhões, foi acima, ele publicou, está aí no Facebook, 108 milhões de reais. Conversa mole, não tem nada disso, certo? Por quê? Porque eles estavam comparando em relação àquilo que eles pretendiam arrecadar, que estava colocado no orçamento. Não é assim que se faz a análise de variação da arrecadação. Futura. E mesmo que eles tivessem, os técnicos tivessem previsto a mais, tá? A lei de responsabilidade fiscal, ela exige de todos os prefeitos do Brasil, tá? E todos os governadores e do próprio presidente da República, que preste contas. Tá? Uma, no mês de fevereiro, quando você presta conta do exercício completo anterior, você apresenta os números em fevereiro. Depois você faz a primeira prestação de contas do ano, tá? No mês de maio, que aí você pega o primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril. Depois você faz a segunda prestação de contas do próprio exercício, que se dá em setembro. E aí você pega a arrecadação dos últimos 8 meses, ou seja, de janeiro a agosto. E por que a lei exige isso? Exatamente para que, se houver uma variação, tá, da receita, a maior ou a menor daquilo que estava prevista, se for a menor, você tem que enxugar as despesas para não deixar restos a pagar. Tá? Então, não tem essa justificativa, isso que a prefeitura está utilizando, tecnicamente, ou na linguagem aí, tá, do português claro, chama sofismar, ou seja, apresentar uma ideia falsa como se verdadeira fosse. Certo? Não é assim que se analisa, não houve essa queda da arrecadação, e o prefeito, tá, de Santos, em 2016, tá, gastou mais do que deveria, ou seja, o português claro, contrariou o que diz o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma coisa seríssima. Muito provavelmente terá suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas por força disso, tá? E se arrumar um adversário ferrenho querendo prejudicá-lo, pode levá-lo talvez até a cassação de mandato, porque foi exatamente isso que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, quando, num ano também eleitoral, em 2014, torrou dinheiro aí para se eleger e deu no que deu. Então, a Santos não teve uma queda tão brutal assim na arrecadação que justificasse o discurso da prefeitura dizer que foi essa crise, esse problema todo econômico que inviabilizou a administração da cidade. Não tenha dúvida. Isso eu disse já em artigo, disse no Facebook, disse em outras entrevistas. Eu não invento números, eu vou nos números oficiais
E o que eu estou fazendo é um raciocínio meramente aritmético, né? Vai dar igualzinho na sua máquina que o que me deu na minha. E eu publiquei aí, para o telespectador que tiver alguma dúvida, eu publiquei no meu Facebook esses dias uma matéria que saiu em abril, 11 de abril do ano passado, tá? De 2016, portanto vai completar um ano. Naquela ocasião, nós falávamos, leio essa matéria, está no meu Facebook, eu adverti exatamente isso, que o primeiro trimestre de 2016 estava caindo a arrecadação do ICMS. Quem lê a matéria vai ver que eu adverti, prefeitos, tomem cuidado, embora seja um ano eleitoral, fiz todas as advertências. Tá? Está lá. Quando a gente publica esse tipo de matéria no jornal, nós somos jornalistas, agradecemos porque ela vira histórica, né? Ela fica no arquivo do jornal, e eu reproduzi no Facebook, portanto está lá. Então nem isso o prefeito e seus técnicos podem alegar que não foram advertidos, foi surpresa. Quer dizer, no mês de abril de 2016 eu já dizia que o ICMS ia cair, porque eu adivinhei, certo? Eu tenho uma bola de cristal? Não, porque o ICMS, tá, ele é distribuído a partir da apuração de um índice, né? Que é formado, por sua vez, a partir do valor adicionado registrado naquela cidade 2 anos antes. Portanto, o ICMS que está sendo, tá, o índice de ICMS que está em vigor agora, em 2017, ele foi apurado com base na economia de 2015. Tá? Então, o que é o valor adicionado? É a diferença entre o valor de entrada e de saída de mercadoria de um estabelecimento. Aquele município que acumulou um valor adicionado maior tem um índice maior. Aquele que, por sua vez, acumulou um valor adicionado menor tem um índice menor. E é por isso que os municípios industrializados, como é o caso de Cubatão, tem um ICMS forte. Por quê? Porque a indústria gera um valor adicionado muito elevado. O produto já sai de lá valorizado. Em valor agregado. Então, é por isso que eles têm esse índice. Mas você já conhece o valor adicionado que é apurado em 2015, ele é divulgado em abril de 2016 e o índice que vai valer para 2017 é divulgado em junho. Certo? Então, o índice, o prefeito agora está falando, já mudou um pouco o discurso, o prefeito de Santos está dizendo o seguinte, não, que a receita também em 2017, o ICMS também está caindo. Mas eu também já havia dito que cairia, por quê? Porque o que caiu foi o índice, certo, do ICMS. Não é só a crise, é o índice que caiu. E aí eu explico o que você me perguntou anteriormente, porque algumas cidades arrecadam mais e outras arrecadam menos. Porque o índice de algumas aumenta e outras diminui. Foi o caso de Santos. Então, esse negócio de ficar jogando tudo na crise, porque foi inesperado, porque foi a maior crise da história dos últimos 80 anos. Ora, eles não sabem o que é crise. Eu, em 1997, eu fui secretário de Finanças da Prefeitura de Santos. Do governo, no início, do primeiro governo do Beto Mansur. Nós pegamos, naquela ocasião, para quem se lembra, tá, 3 folhas de pagamento atrasadas na Prefeitura. O funcionalismo não estava sem receber aumento, estava sem receber salário. 3 meses. 3 meses de folha hoje dá algo em torno de 240, 250 milhões de reais. Então, só de folha de pagamento era esse valor. Muito bem. Greve do lixo também, greve da... Tinha o famoso empréstimo aro, que é a antecipação de receita orçamentária. Na época, 50 milhões para 9 bancos diferentes. Tá? Atualizado esse valor para hoje, seria em torno de 200 milhões de reais. Então, tá, 250 de folha, tá, mais 200 de empréstimo aro. O ex-prefeito falecido, Davi Capistrano Filho, lançou o IPTU de 97, no final de 96, e arrecadou o dinheiro que era do exercício de 87, uma parte, tá, e só foi impedido porque o advogado Nóbel Soares, naquela época, entrou com uma ação na Justiça, a Justiça mandou suspender o recolhimento. Ou seja, nós pegamos, naquela época, uma dívida que, em valor de hoje, daria 750 milhões de reais. Certo? E aí eu vejo o prefeito falar que ele deu, nos últimos 20 anos, o maior aumento da história do funcionalismo dos últimos 20 anos foi dado no ano passado, os 11%. É outra grande mentira. Primeiro, ele deu 11% no ano eleitoral quando a inflação foi 10,7%.
Aí dizem que o governo Beto Mansur não deu aumento nenhum, né? Em 1998, bom, 1997 não dava para dar aumento mesmo, porque não estava nem se pagando a folha. Nós tínhamos que atualizar, pagar os atrasados da folha e assim o fizemos. E em 1998, nós demos um aumento de 10,58. Tá? Com aumento salarial, repito, está lá, vai buscar a história do Diário Oficial, que estão lá, ou vai nos arquivos dos jornais, da Tribuna, está lá consignado esse aumento, 10,58. A inflação naquele período, no ano anterior, que orienta o reajuste salarial, foi de 5,22. Ou seja, nós demos um aumento, depois de colocar as folhas em dia, nós demos um aumento do dobro do índice de inflação, e não o 0,3 que o prefeito disse. Então o pessoal fala o que quer, pensando que as pessoas não têm história, certo? Que a cidade não tem registro dos seus dados, que a própria prefeitura não tem os registros dos dados. Então vamos devagar, porque essa crise não é tão acentuada. Ora, nós temos aí com 14 milhões de desempregados, é uma coisa séria? Claro que é sério isso. O PIB caiu 3,5%, é claro que é sério isso. Mas não é nada para a gente pegar um revólver e pôr na cabeça e dar um tiro. Mas é isso que está sendo passado para a população, né? Eu te pergunto, Guto, se você, o mês que vem, certo? Tiver no seu rendimento 3,5% a menos, você se suicida? Tá? Não. Então, você pode deixar de ir no cinema, no restaurante, anda um pouco menos com o carro, mas não é algo tão brutal, tá? Assim, é brutal para aquele que perde emprego, porque aí ele perde tudo, ele não perde 3,5%, ele perde a renda inteira. Mas estão querendo dimensionar, tá, essa situação, e agora eu vou fazer uma advertência aqui muito séria para a população de Santos. Para mim, essa coisa está cheirando mal. Porque por trás de todo esse enredo que foi formado de queda de arrecadação, surgiu um interesse inesperado, tá? De se vender um terreno da Prodesan, como se fosse o salvador da pátria. Precisamos vender por 100 milhões um terreno. Onde existe hoje o prédio? Não, onde existe a usina de asfalto. E aliás, você falou do prédio, eu queria lembrar também que nessa dívida que nós herdamos, naquela ocasião, o prédio da Prodesan estava penhorado por 2 milhões e 400 para a construtora Latina. Nós fomos lá e pagamos os 2 milhões e 400, que hoje representaria 8 milhões e meio. Quer dizer, então, ao contrário do que eu estou dizendo, na época nós resgatamos o patrimônio. Agora o prefeito quer vender, ele precisa explicar por que ele precisa vender. Aí o presidente da Prodesan, que é um cara que eu simpatizo muito, muito responsável, que é o Odair Gonzalez, eu tenho um apreço muito grande por ele, ele tem dito o seguinte: bom, mas nós precisamos vender esse patrimônio porque nós precisamos pagar a prefeitura, nós devemos 63 milhões para a prefeitura. Ora, a Prodesan, 99,9% da Prodesan é da prefeitura, então ela deve para ela mesma, certo? Não vamos começar com esse discurso que eu preciso vender para me pagar, certo? É como se eu vendesse o carro da minha esposa para pagar a mim mesmo, certo? Que coisa mais maluca que estão tentando passar para a população. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores uma atenção especial para essa situação, porque eu acho que o que a gente devia fazer agora, já que a situação chegou a esse nível, Guto, eu acho que o próprio Ministério Público, que tem aí se manifestado com relação à greve dos servidores, eu acho que seria oportuno o Ministério Público pedir uma auditoria nas contas do prefeito Paulo Alexandre de 2016. Certo? Pelo menos a gente passa limpo essa história, né? Não é possível que uma prefeitura, tá, até ontem, a dívida da prefeitura acumulada era de 186 milhões. 82 milhões desses 186, ele devia para um único credor. Certo? A prefeitura tem mais de 2.500 fornecedores. Um sozinho tem 44,5% do crédito. A gente precisa explicar por quê. E quem é essa? É a empresa que faz o lixo, que está há 7 meses sem receber. E o telespectador, se pegar o carnezinho do IPTU agora, vai ver que está lá do lado, no cantinho, tem um quadradinho assim, o valor da coleta de lixo que ele paga. Quer dizer, então todo mundo pagou
para o prefeito pagar a empresa do lixo, ele pôs o lixo para debaixo do tapete, fez uma série de obras e não pagou a empresa. Tem lá 82 milhões no momento para receber. Uma parte de lixo e uma parte de obras, porque ela também faz algumas obras na cidade. Então, é isso que a gente precisava ver. Nós crucificamos o ex-prefeito de São Vicente por causa daquele episódio do lixo, né? Que a São Vicente estava debaixo de sacos de lixo. Agora, calcule aí, 700 gramas por habitante, 435 mil habitantes, produzindo 700 gramas de lixo por dia e multiplica por 210 dias sem pagar a conta. Se a empresa não recolhesse, nós teríamos aí 75 toneladas de lixo na rua. Certo? É isso que precisa explicar para a população. Certo? E como explicar também porque que ele derrubou lá o prédio lá do ponto-socorro da Zona Leste, porque eu assinei um convênio com o governo federal que vai me arrumar 10 milhões para construir. O dinheiro não chegou, ele pôs o prédio no chão, o dinheiro não vai chegar mais e o prédio, nós ficamos sem o prédio. Aí alugamos uma casa. Exatamente, tá? Funciona ali provisoriamente, na Afonso Pena, quase esquina com o Canal 5. Provisoriamente, sabe Deus até quando. Exatamente. Você citou a questão de obras. Primeiro governo do prefeito Paulo Alexandre, a cidade virou um canteiro de obras. Era obra para... Demoramos 4 anos para construir um trecho muito pequeno do VLT, na minha opinião, que de benefício para a população, não vejo muito. Se prometeu a entrada da cidade, pelo menos alguma coisa, não se foi feito nada. Nós tivemos aí, semana passada, o caos instalado por causa da chuva e dos alagamentos, que também são coisas de muitos e muitos anos, né, Rodolfo? Não é uma coisa que veio agora. E a cidade praticamente engessada, com muitas obras inacabadas, a população sofrendo. Falta... O que aconteceu dos 4 primeiros anos do governo Paulo Alexandre até agora a reeleição? Ele perdeu o rumo? Ele está mal assessorado? Eu acho que ele já começou mal assessorado. Se você fosse reportar, certo, os 2 primeiros meses do governo Paulo Alexandre, em 2013... todos irão lembrar que ele elencou 257 imóveis que ele estava herdando da administração pública, que ele estava herdando, alguns inclusive alugados, e que ele dizia que estavam em caso de penúria, né, caso de calamidade pública, que algumas escolas, algumas dessas instalações poderiam até as pessoas tomar um choque em função das situações das instalações elétricas e coisa do gênero, e quantificaram. Eles disseram naquela época, janeiro ou fevereiro de 2013, que precisariam de 353 milhões de reais para arrumar aquelas instalações. Eu sugeri, escrevi um artigo recente no jornal, publica a lista de novo, diz o que fez em cada uma delas. Porque você diz, e de verdade, a região ficou um canteiro de obras. Por quê? Porque só da verba Haddad do turismo, que é um direito constitucional que a gente tem, a Prefeitura de Santos tem direito. Tá? Hoje é 40 milhões, mas era 45. Então, 40 milhões em 4 anos são 160 milhões para fazer obra, pavimentação. Aí pavimentou-se 3 vezes a Ana Costa, quebrou mais uma vez a Praça Mauá e fez de novo a Praça Mauá. Mas aí tem um monte delas, o governo deixou de repassar a verba, elas pararam. O Rebouças está lá há 3 anos, aguardando a piscina que era para a Olimpíada, quem sabe agora para a próxima Olimpíada ficar pronta. Pois é. Tá? Ciclovias que ficaram paradas e tal. Aí naquele desespero, porque não recebia as verbas do governo do Estado e também não as cobrava como deveria, certo? Cobrar, certo, com ênfase do governador, ele preferiu fazer obras, as tais das 10 policlínicas, eram 12, 2 estão ainda também no meio do caminho, tá? Com recursos próprios. Tá? Aí gastou, quer dizer, pegou o dinheiro que era para pagar o lixo para fazer obra. Foi isso que aconteceu. Não pagou o lixo, fez as obras, entregou, foi reeleito. Tá? E como todo mundo vem dizendo aí o servidor público, nós tínhamos uma cidade de Santos até outubro do ano passado e passamos a morar numa outra cidade a partir da reeleição do prefeito. Essas coisas têm que ser explicadas, certo? E as pessoas às vezes acham que é uma coisa de caráter pessoal. Eu te pergunto, Guto, você está no dia a dia da mídia, você já viu o Mourão reclamar de alguma coisa? Raramente vejo o prefeito Mourão na mídia. Você viu o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio, reclamar de alguma coisa? Dos que foram reeleitos, tá? O prefeito Próxida de Mongaguá, que também foi reeleito. É dos prefeitos reeleitos,
certo? O único que reclamou da tal da crise maior dos 80 anos foi o prefeito Paulo Alexandre. Está reclamando dele mesmo, né? Tem que reclamar dele mesmo. Ele deixou dívida para ele mesmo. Porque se fosse outro... Por exemplo, no Guarujá, o prefeito Walter Suman diz que herdou uma dívida. Tá, ele tem direito de reclamar, porque não foi ele que criou. O prefeito Ademar, em Cubatão, também está reclamando de dívida, mas não foi ele que criou. O prefeito Pedro Gouveia, de São Vicente, está reclamando de dívida, mas não foi ele que criou. Agora, o prefeito Paulo Alexandre, a dívida é dele, a sorte dele é que é dele. Certo? Porque se fosse de um adversário político, ele poderia, certo, se tornar inelegível da forma com que constituiu essa dívida. Então, eu queria deixar claro, desde o início do programa, que nós fizemos tudo isso, toda essa ênfase para essa discussão aí, que para mim já até passou um pouco do limite, se deu porque nós fizemos uma planilha sem grandes pretensões, certo? Para ver o que tinha acontecido com a receita das prefeituras, certo? Apresentamos aquilo, como estava em desacordo com o discurso do prefeito, causou toda essa celeuma, combinando aí com a greve dos servidores. Então foi isso que aconteceu. Não tenho nada de pessoal contra o prefeito Paulo Alexandre, tá? Desejo a ele sucesso, tá? Nesses próximos 4 anos. Não quero aqui propor a cassação de ninguém, eu só acho que a gente tem que respeitar a lei. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se fizeram com a Dilma, vamos ver se aconteceu alguma coisa aqui, certo? Essa é a função do Ministério Público, essa é a função da Câmara Municipal. Então vamos verificar, certo? O que não pode é ficar simplesmente batendo na mesma tecla. Eu tenho sido obrigado a ficar via Facebook retrucando colocações. Coisas desagradáveis têm acontecido, e é importante que o telespectador saiba disso. Criaram um monte de fake aí para ficar me criticando no Facebook. Tem, né? Quer dizer, eu disse, fake não nasce de geração espontânea, né? Alguém está mandando o fake surgir, né? Certo? Então, e perguntar, né? Porque o fake só serve para isso, para fazer a coisa comandada. Tem uns aí que querem fake, que querem ser meu amigo e tal. Aí eu vou lá, quando vou ver amizade, só tem eu de amigo, né? É curioso. E começou ontem, né? Começou ontem e começa sempre comigo, né? Rodolfo, nós vamos fazer um rápido break, o TV Com Debate volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, de beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Mudanças climáticas. O clima está diferente, o que muda na nossa vida.
Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos o consultor para finanças públicas e também jornalista Rodolfo Amaral. Rodolfo, no intervalo o programa fica até melhor, né? Se a gente pudesse deixar as câmeras ligadas e prosseguir, o programa teria um molho a mais. Por que Santos deixou de ter o papel de protagonista na nossa região, no estado e até no país? Foi um pouco essa questão do oba-oba do pré-sal, a cidade perdeu a mão, o prefeito Paulo Alexandre também não está fazendo um bom governo, é bom que se reconheça isso, e se ele estivesse fazendo um bom governo, a nossa obrigação era elogiar, mas também sempre apontando, como a gente está fazendo aqui, os caminhos que ele deve percorrer para não errar, porque quando o prefeito ou quando uma gestão não fazem a lição de casa, a população é que sofre. Nós temos em Santos hoje um problema de zeladoria, a cidade está praticamente abandonada, esburacada, alguns oásis de coisas boas, mas que também não são tão boas porque não dá para melhorar um pequeno ponto sem que o entorno também não melhore. Quando é que Santos vai poder voltar a ser protagonista? Eu acho que a história de Santos é bastante interessante e outro dia eu vinha comentando isso com alguns amigos. Primeiro que nós, durante um bom tempo, ficamos nos lamentando por ter sido, e com razão, lamentávamos e nos revoltávamos com razão, por ter sido área de segurança nacional, por ter sido vítimas mais fortes do período militar e etc. Eu sou vítima disso, eu sou nascido em 1960, certo? Eu estava na escola, certo? O interventor em Santos era o general Clóvis Bandeira Brasil, né? Então, mas pelo menos a gente... antes de entrar na escola, cantava o hino nacional, entrava em fila, a coisa era organizada, então tinha algumas coisas proveitosas da ocasião. Mas o fato é que nós perdemos um espaço político naquela época, criou-se grandes lideranças de resistência àquele período, tá? E de lá para cá, quer dizer, com a Constituição de 88, com o movimento municipalista anterior, enfim, com todas essas mudanças, eu acho que houve esvaziamento. Essas lideranças elas foram envelhecendo, certo? Esse material humano, esse conhecimento humano hoje está aí aposentado em grande parte, gozando aí dos últimos anos de vida. E eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós temos algumas fases na vida. Uma é aquela primeira que vai até os 24, 25 anos, que a gente tem que se formar em alguma atividade. Depois a gente precisa de mais uns 10 anos para se estabilizar no exercício da profissão. Dali para frente, de 35 em diante, você já começa com a missão de comandar, certo? E quando chega na faixa etária que eu me encontro hoje, tá, a gente tem que estar, certo, em posições, tá, geralmente de comando, mas muito menos de comando e muito mais de orientação, certo? Porque daqui a uns anos eu também vou colocar o pijama, vou para a praia e etc. Ninguém vai querer nem dar aula, nem trabalhar, nem dar aula, vai curtir os últimos dias de vida aí, como todo ser humano. Mas eu acho que nós tivemos umas renovações
muito grandes aí, tecnológicas, as mídias, as redes sociais, aquilo que nós estudávamos lá na Faculdade de Comunicação, certo? A tal da aldeia global. Hoje é mais global do que isso, é impossível, né? A gente está vivendo pós isso tudo que a gente aprendeu na faculdade. Então, e com uma velocidade que hoje você está dando aula, o aluno está no Google te desmentindo. Não é verdade, professor. O senhor está falando, o senhor citou uma coisa que é errada, enfim. Nós talvez não tivéssemos preparado para isso, certo? Essa corrida, certo, ao ouro, né, foi fazendo com que a própria base da sociedade, que é a família, fosse se deteriorando. Quer dizer, as pessoas começaram todas a ter que trabalhar, eu tenho que arrumar uma creche para o meu filho, e etc, etc, etc. Tá, e a educação foi perdendo, certo? E é uma contradição. No período em que nós temos mais informações disponíveis, certo? Nós não temos a capacidade de análise crítica para isso. Tá, isso está se reproduzindo. E é muito preocupante, porque não adianta você, por exemplo, todo mundo fala, você falou do pré-sal, era uma grande idiotice quando eu comecei a falar isso. Tá? Eu cheguei a ouvir, assistir uma palestra do então ministro Aloysio Mercadante, aí no Centro de Convenções, quando estava no auge da história do pré-sal. Eu estava nessa entrevista. Parecia que ele estava falando de um tal jeito, daqueles 80 bilhões de barris enterrados no fundo do mar. A impressão que dava é que eles iam jorrar na semana que vem, certo? Na semana seguinte. Tá? O Brasil hoje tem uma capacidade de refino de petróleo de 800 milhões de barris ano. Então, se nós estamos falando de 80 bilhões de barris no fundo do mar, isso é petróleo para 100 anos. Mas a ideia que dava era tão transformadora, tão grandiosa, eles precisavam passar aquela informação que todo mundo caiu nisso. Certo? Tinha organismos, empresas aí que foram contratadas na época que projetavam 200 mil novos empregos. Era quase metade da massa de trabalhadores empregada na nossa região. Aquilo começou a me assustar. Falei, onde nós vamos chegar com tanta idiotice? Isso foi 2007, 2008. Né? Exatamente. Então, eu falei, não é possível que as pessoas estejam caindo. Eu diria o seguinte, não fosse... Tá, uma das grandes transformações que ocorreu aqui, as pessoas não perceberam, tá? Foram, embora pela porta dos fundos, foram a instalação do terminal da Embraport, certo? Que é da Odebrecht, e, portanto, tem lá seus problemas. Tá? Temos o terminal da BTP, do lado de cá. Não fosse isso, tá? O nosso porto já estaria estrangulado. E é preciso que se diga, nós precisamos de pensar, tá, numa opção, tá, econômica para os próximos 30 anos. O Porto de Santos não vai conseguir dar conta por questões físicas, tá, de calado, de tamanho de embarcações, de competitividade. O Porto de Santos não vai conseguir sobreviver, tá, diante dos seus concorrentes. O Porto de São Joaquim da Barra, tá, o Porto Açu, que era do Ike Batista, certo? Só para você ter uma ideia, a área que foi adquirida para esse porto é de 78 quilômetros quadrados de extensão. É mais de 2 vezes Santos Ilha, né? Então, é um porto com calado de 19 metros, certo? Muito bem localizado, etc. Agora foi adquirido por empresas, por multinacionais, etc, etc. Esse é um concorrente fortíssimo e virão outros concorrentes. Então, nós precisamos ter, certo, essa visão, tá, sobre isso. Você falou da obra da entrada da cidade, aí que o prefeito foi lá pedir 250 milhões, na crise, né, foi pedir 250 milhões emprestado para a Caixa para fazer aquela obra. Ora, eu sou daquela época em que a gente precisava pedir para os nossos deputados colocar emendas no orçamento para a região ser contemplada. Na época que nós tivemos 5, até deputados federais representantes, 5 belíssimos deputados federais, entre os quais o Gastone Rigg, que é uma sumidade em si, tá, de conhecimento. Naquela época nós pedíamos para colocar emendas no orçamento. A Secretaria dos Portos, que foi extinta, agora estão falando em retomá-la, né? Ela foi criada em 2007. De 2007 até 2015, que ela vigorou, tá, foram consignados para o Porto de Santos, tá, no orçamento, tá, do valor que foi consignado nesse período aí de
quase 10 anos de vigência dessa secretaria, tá? Nós não conseguimos utilizar metade. E o valor que nós deixamos de utilizar, segure na cadeira, foi equivalente, tá, hoje a 2 bilhões e 500 milhões de reais. Tá? Não dava para fazer só a entrada da cidade, dava para fazer a entrada da cidade e o tal do túnel, que a gente tanto fala sobre isso. Quer dizer, mas perdemos, porque não precisávamos colocar a emenda no orçamento. Precisávamos utilizar aquele dinheiro que estava no orçamento da União para aquela finalidade. E não foi utilizado. Certo? E pouco se falou disso. E quando se falou, eu me lembro, em 2011, eu fui convidado para participar de um seminário produzido patrocinado pelo jornal Valor Econômico, no Centro de Convenções. Eu fui um dos palestrantes. Quando eu exibi, certo, esses dados num slide na minha palestra, na fileira da frente estava sentado o presidente da CODESP, era aquele José Serra, na época estava o Sérgio Aquino, que era o presidente do CAP, e a plateia era toda da atividade portuária. Houve um constrangimento geral, ninguém sabia que aquilo estava acontecendo. Tá? O Valor Econômico, que era o jornal que estava patrocinando aquilo, deu manchete no jornal. O meu nome saiu reproduzido em sites do mundo inteiro, certo? Por causa da pujança do porto, da notícia em si. Eu estava pensando que eu estava falando óbvio e ninguém sabia daquilo. Então, tem algumas coisas que nos deixam perplexos. Quer dizer, não adianta a gente ter um mundo farto de informações se as pessoas não estão dispostas, primeiro, a captar essas informações, depois, analisá-las com um sentido crítico e opinar sobre elas. E tomar as decisões corretas. Nesse caso do Porto, dessa verba do Porto, a quem caberia trazer esse dinheiro? É preciso ter um projeto executivo antes ou esse dinheiro já estava lá e vamos fazer o projeto e tocar a obra? Não, veja bem, estava consignado lá em nome da CODESP, que é uma estatal. Então, cabia ao presidente da CODESP chamar os nossos deputados federais, vai lá, pressiona o secretário especial de portos, faz liberar a nossa verba, etc, etc, etc. Cabia a ele, certo? Mas aí é aquela história. Tá, que rei sou eu, tá? A gente nunca sabe quem é que que indicou o atual presidente da CODESP. Às vezes é um deputado que não é daqui da nossa região, certo? Muitas vezes, certo? O próprio atual presidente da República, Michel Temer, indicou vários presidentes da CODESP aqui, alguns muito questionados, e é curioso. Você vê, o próprio Michel, como é a história nos conta. O Michel Temer, num determinado período do Porto de Santos, o atual presidente da República, foi considerado persona não grata em nossa cidade em função das coisas que ele fazia no Porto de Santos. Aí, quando teve aquela inauguração do Museu Pelé, eu não sei se você se recorda, no discurso do prefeito Paulo Alexandre, ele chegou a chamar, na época, vice-presidente da República, de embaixador da Baixada. Ou seja, de persona não grata, ele virou embaixador da Baixada, agora ele deve ser o rei, porque ele é o presidente da República, né? De fato e de direito. Agora, numa gestão compartilhada de todos os municípios, na nossa região metropolitana, Santos precisa conversar com as outras cidades? Essa conversa não acontece, ou se acontece, Mateus primeiro os meus, eu quero resolver os meus problemas, depois a gente vê os problemas dos outros? Primeiro, ela não acontece, e quando acontece, ocorre exatamente o que você acabou de falar, e eu vou citar um exemplo claro, cristalino, e que está no momento, que foi a tal da negociação com a Sabesp. Certo? A Sabesp ficou em berço esplêndido aqui durante 40 anos, explorando o serviço de saneamento em todas as cidades, sem ter contrato com nenhuma. Mas em 2007 veio o marco regulatório do saneamento, uma lei federal que impôs uma série de condições, ela saiu correndo atrás e foi por isso que surgiu o Onda Limpa, aqueles investimentos todos que foram feitos, que ela colocou aqui quase 3 bilhões e meio de reais, sem ter um papel assinado de contrato com ninguém, até para fazer os municípios refém. Mas aí o prefeito de Santos, tá, querendo ser o primeiro a colocar a bandeira na lua, certo? Tá, fez o acordo com a Sabesp, anunciou um acordo milionário, o maior acordo do século. Não sou eu que estou dizendo, basta pegar o diário oficial da época, um acordo de 1 bilhão de reais. Eu disse isso no artigo esses dias. A Sabesp, de 2000 a 2015, faturou de tarifas em Santos, no município de Santos, 4 bilhões e meio.
nesse mesmo período, investiu 851 milhões de reais, eu estou falando em números atualizados para 31 de dezembro de 2016. Portanto, ela investiu 19,5% em 16 anos, de 2000 a 2015. Muito bem. Para os próximos 30 anos, nesse contrato fabuloso que o prefeito diz que fez, certo? Ela vai, pelo valor que ela arrecada atual, ela vai faturar, nesses 30 anos, 8 bilhões e 400 milhões de reais. Muito bem. Para esses 30 anos, ela se comprometeu a investir 424 milhões de reais, 5%. Ou seja, em 15 ela investiu 19,5%. Nos próximos 30 ela vai investir 5%, e o prefeito disse que fez o maior acordo da face da terra. Fez um bom negócio. Tá? E deixou todos os demais prefeitos, certo, com a mão no bolso, perdidos, porque agora, certo, onde há, porque a Sabesp se interessa onde há densamento, ou seja, onde há gente morando para cobrar, o que eles chamam de tarifas, ou seja, cada ligação de água aqui gera 50, 100 economias num prédio, porque 63% dos imóveis da nossa cidade são verticalizados. É diferente das outras cidades, principalmente do litoral sul, que são boa parte elas com construções horizontais. Então, durante 40 anos, essas cidades ajudaram para que Santos tivesse a situação confortável que tem. Agora que Santos deveria colaborar na contrapartida, o prefeito fez o acordo dele, porque ele é amigo do governador, do jeito dele, comprometeu o nosso futuro por 30 anos, dizendo que fez o maior acordo do século. Eu acho que a Câmara Municipal tinha o dever de rever esse contrato, certo? De rever essa situação. Foi um contrato muito mal feito, penoso a todos nós. Tá? E os prefeitos hoje, vários prefeitos me consultaram no escritório para tentar fazer uma coisa. Eu falei, não faça semelhante ao de Santos. Para você ver, as 3 cidades, do ponto de vista de adensamento, ou seja, estrategicamente mais promissoras para a Sabesp, dos 368 municípios em que ela opera, o primeiro lugar é Santos, certo? No per capita. O segundo é Barueri e o terceiro é a capital. A capital tem um volume maior, mas do ponto de vista per capita, ela perde para Santos. E com a capital, a Sabesp negociou. Aqui, ela deu um quinhãozinho de 0,53% sobre o faturamento líquido para a prefeitura gastar no que ela quiser. Em São Paulo, ela garantiu no contrato 13% do seu faturamento em investimentos anuais, tá? E, além disso, mais 7,5% para um fundo ambiental da capital. Ou seja, o benefício que ela deu para São Paulo foi de 20,5%. Tá? Aqui foi 0,53% de faturamento e mais esses 5% durante o período todo. Então, foi o pior negócio que se fez, e é um negócio por 30 anos, renovável por mais 30. Então, metropolização não acontece. E quando tem a chance de acontecer, o prefeito de Santos sai na frente e deixa os outros todos, certo, desguarnecidos. Eles estão sentindo, alguns deles relatam em bastidores, estão sentindo humilhados quando vão negociar com a Sabesp, porque a Sabesp acha que não, você não me dá retorno tarifário, certo? Então, fica contente com o que eu lhe der. E não conseguimos nem despoluir nossas praias, né? Se pelo menos a balneabilidade das praias, falo de Santos, mas aí a gente estende para a nossa baixada inteira, se pelo menos as praias tivessem uma qualidade boa, a gente poderia começar a conversar. Mas nem isso acontece, né, Rodolfo? É verdade. A vulnerabilidade são outros aspectos, não é só o saneamento que prejudica. A própria atividade portuária, a descarga e lavagem de porão de navio em alto mar, contribui. Existem vários fenômenos que atuam nesse sentido. Mas não há dúvida de que algumas cidades, no próprio Guarujá, você vai no Guarujá e vê esgoto a céu aberto em várias das praias, certo? Em Praia Grande, há pouco tempo, também isso acontecia, nas cidades de um modo geral, certo? As bandeiras, tinham até aquela bandeirinha, quem não gostava muito daquela bandeirinha vermelha era o Márcio França, né? Hoje vice-governador, ele ficava irritado com aquelas bandeirinhas vermelhas, tá? Mas o fato é que elas estão aí. Agora, você vê outras situações que estão ocorrendo, que são absurdas, é o caso da história do lixo. A Secretaria do Meio Ambiente não autoriza nenhuma cidade a ter um novo aterro sanitário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo o lixo de Santos e pôr na porta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Vai colocar onde? Porque é um absurdo.
a legislação federal devia obrigar que toda cidade, tá, tivesse uma área específica, tá, para tratar do seu lixo. Aqui todo mundo coloca no Sítio das Neves, que está toda essa polêmica, era uma área que poderia dar assistência a Santos durante 30, 40 anos, mas todo mundo levou o lixo para lá e agora ela já está saturada. Aí essa mesma Secretaria do Meio Ambiente pega e cria lá em Bertioga, num decreto de 2010, certo? O tal do Parque Estadual da Restinga, uma área de 93 quilômetros quadrados. Eu repito, Santos Ilha, onde nós estamos, tem 39,4 quilômetros quadrados. Criou-se o Parque Estadual da Restinga em Bertioga com 93 quilômetros quadrados para a gente ficar contemplando, certo, o mato. É quase o município inteiro. Duas vezes o Santos Ilha aqui, 10 vezes a Riviera de São Lourenço, para quem conhece a Riviera de São Lourenço. Proporção. Tá? Então, são esses absurdos. Aí tem mais. O que está acontecendo no Parque Estadual da Restinga? A invasão, certo? Tá abrigando, o tráfico já começa a ocupar. Quer dizer, ali. É extremamente... E aí você não tem uma dimensão dessa, o governo do estado não tem como proteger. Não porque tem nenhuma guarda não tem estrutura para proteger. Aquilo vai virar um favelão enorme. Então são tantos absurdos e eu fico me perguntando onde estão as autoridades. Tá? E tem mais, essa área que foi criada o Parque Estadual da Restinga, tá? Tinha dono, ela não estava, o mato não estava lá à toa, tá? Tem proprietários. Era uma área particular. Área particular, de vários proprietários. Tá? Ou seja, esses proprietários, que a terra agora passou a não valer praticamente nada, eles vão entrar com uma ação, já devem ter entrado, de desapropriação indireta contra o Estado. Ou seja, o Estado ainda vai ter que indenizar essas empresas e vai pegar dinheiro público que podia estar sendo utilizado em outras atividades, certo? Nesse tipo de indenização. Ou seja, esse país virou uma bagunça, cada um faz o que quer, certo? E nós precisamos reagir. Eu estou tentando fazer a minha parte. Rodolfo, nós estamos aí 5 minutos para terminar o programa. Eu queria que você usasse o seu poder de síntese para me responder uma pergunta. O que fazer para a gente conseguir sair, pelo menos com a cabeça fora d'água, para a nossa economia voltar a crescer? Você diz em âmbito Santos, regional? Na nossa região. O que você acha que medidas de choque, o que você prevê? Que você já fez uma nova previsão, que é a do parque, aí que vai virar um grande favelão. Nós já estamos atentos a isso. Do ponto de vista econômico é difícil porque nós estamos num país que tem, certo, uma dívida pública de 4 trilhões e meio de reais, certo? Uma dívida extremamente preocupante, sobre a qual nós pagamos juros anuais à ordem de 500 bilhões. O que se paga de juros da dívida pública é mais do que se gasta, tanto em nível estadual, federal e municipal, certo? Com segurança pública, com saúde e educação. O que se paga de juros da dívida pública é mais do que tudo que se gasta com isso. Para você ver o tamanho do absurdo que é essa situação. Do ponto de vista regional, eu venho propondo o seguinte: eu parto sempre do pressuposto que não se faz nada em termos públicos se não tiver planejamento. Certo? O conhecimento é a maior matéria-prima que nós podemos ter diante da ferramenta planejamento. Então, eu gostaria de aproveitar o teu programa, Guto, para propor uma participação mais direta das universidades. E quando eu falo das universidades, eu não falo só enquanto instituições, certo? Eu falo como corpo docente, certo? Nós temos excelentes profissionais em todas as áreas de economia, sociologia, arquitetura, urbanismo, engenharia, enfim, todas as áreas nós temos um material humano muito importante, com preparo intelectual, com experiência. A gente precisa começar a encontrar uma forma, eu não sei qual talvez através da tal da agência metropolitana, que ainda não disse para que veio, nesse período que ela está instalada, mas nós precisamos contribuir com um pouco do nosso conhecimento em prol de um objetivo geral e coletivo para todos. Eu falava aqui fora do ar para você que há poucos dias eu peguei uma série de matérias que eu escrevi o período em que eu fui editor de economia da Tribuna, e essa série de matérias eram 10 matérias de páginas inteiras, os arquivos da Tribuna as têm até hoje. O título dessa série chamava As Frágeis Bases da Economia da Baixada Santista. Eu as tenho, até porque eu escrevi na época, portanto eu estou falando de uma série de matérias feitas há 31 anos, tá? Mais de 3 décadas.
A maior parte dessas matérias, se você for ler hoje, você pensa que está em 1986. E algumas delas vai achar até que eu li à mão, ou que eu tinha a bola de cristal, porque eu dizia que ia acontecer, por exemplo, com a COSIPA, que ela ia deixar de ser estatal, ia ter todo esse impacto, essa situação do polo industrial de Cubatão. Isso tudo está nessa série de matérias. Parece que eu estava adivinhando. Não, mas era o óbvio. Certo? Os dados, as informações estavam ali. Exato. Então, se eu sozinho na época consegui fazer isso, você imagina um grupo de pessoas, de pensadores dessa cidade. Então, vamos tentar retomar aquela cidade, aquela região de vanguarda que nós tivemos lá, pós-período militar, com enfrentamento. Mas não agora com enfrentamento com as mãos, né? Mas com a cabeça, certo? E eu lamento, a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai muito em velório, né? Tá? Eu todo dia acordo, a primeira coisa que eu vou ver lá vai se morreu alguém, né? Tá? E eu tenho ido em muitos velórios sucessivos de pessoas que eu fico diante daquele companheiro, naquele caixão, e falo, meu, inteligência, é como se você tivesse pego um computador que não te serve mais, mas com uma Winchester rica de informações, indo embora. Então eu lamento muito, a gente precisa aproveitar esse conhecimento, tá? E deixar esse conhecimento como legado. Tá? Eu vivo, por isso que as pessoas às vezes me perguntam, Rodolfo, por que tu é tão implicante, por que você fica arrumando confusão todos os dias? Porque pelo menos a imprensa registra isso, e isso fica de alguma forma marcado historicamente para que lá no futuro, eu imagino, claro que lá no futuro não vão ler mais a tribuna, não vão ler mais o jornal impresso e etc. Tá? Mas de alguma forma a gente quer deixar um legado de informação para aqueles pesquisadores do futuro, para saber como que as coisas aconteciam aqui e talvez traçar algo melhor. Eu acho que o caminho sempre será o conhecimento. Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Conhecimento com informação. Exatamente. Rodolfo Amaral, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Já fica o convite para quando você quiser retornar. A casa é sua aqui, fique à vontade, porque é importante que a gente tenha esse esclarecimento, essa informação para a população, porque 90% das coisas que a gente falou, que você falou, melhor dizendo aqui, as pessoas não sabem. E é importante esse conhecimento para todo mundo. Eu continuarei à tua disposição, à disposição do seu programa. Eu disse, só tem algum valor o conhecimento quando a gente repassa esse conhecimento. Caso contrário, não adiantaria ficar lá 10, 12, 14 horas no escritório estudando situações simplesmente para guardar para mim. Eu as faço, eu dedico esse esforço para poder oferecer às pessoas. Muito obrigado a você, telespectador. Muito boa noite. Pense no que foi dito aqui e mude suas ideias. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos no próximo programa.